Fala rapaziada, o Galo está garantido na final da Copa Sul-Americana de 2025 e nós vamos falar muito sobre esse jogo de hoje contra o Independente Del Valle, uma partida contundente que deixou a torcida feliz e orgulhosa. Estava esperando uma atuação boa, finalmente veio essa atuação boa do Galo, da equipe do Galo, que deixa a torcida muito feliz e com expectativa para as próximas rodadas do Brasileiro e também para o resto da temporada. Quem sabe sonhando com o título dessa Sul-Americana que vai garantir a vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Então vamos falar muito sobre esse jogo de hoje. Vambora! Antes de mais nada, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para mim. E também se inscrever no canal se você gostar do conteúdo aqui. Eu vou trazer muito conteúdo sobre futebol, notícia, informação, pré e pós-jogo da maioria dos jogos do Brasil e internacional também. Então não se esquece de ativar o sininho também para receber todos os vídeos e as notificações aqui do canal. Não esquece também de me seguir no meu Instagram, o canal do PH Oficial, lá no Instagram. Não esquece de seguir também, está aparecendo aqui na tela. Vou deixar o link aqui na descrição também, no primeiro comentário fixado, aqui no vídeo. Então é só descer a tela, você vai lá e clica e me segue lá também, que vai ser muito importante para ajudar e fortalecer aqui o canal. Valeu? Então vamos embora pro vídeo. Atlético 3, Independente Del Valle 1, um jogo assim muito bom pro Atlético Mineiro, talvez a melhor atuação em muito tempo do time do Galo, do time atleticano, E foi um time assim que se mostrou contundente, se mostrou com garra, se mostrou muito mais forte para o resto da temporada, E com ótimas atuações individuais de vários jogadores. Nós vamos comentar sobre isso, Então, a primeira coisa que eu vou falar é da escalação inicial. O Galo entrou com Everson no gol, entrou no 3-4-3, como a gente já tinha comentado no pré-jogo, Só mudou ali a posição do Juan, que eu tinha falado que seria talvez o Saravia, mas deixei em aberto também, que poderia ser o Juan, que também vinha jogando nesses últimos jogos. Mas entrou o Juan no lugar do Saravia e vem com Everson, Juan, Vitor Hugo e Alonso, a linha defensiva com 3 zagueiros. Depois uma linha de 4 jogadores com Arana na esquerda, Igor Gomes e Fausto Vera jogando de primeiro volante. E mais à direita o Alan Franco, Eles iam revezando ali um pouquinho o Alan Franco, um pouquinho o Igor Gomes também pela direita, Já vamos falar sobre eles. Lá no ataque, Bernard pela direita, Rony no centralizado e Dudu pela esquerda, E vamos falar um pouquinho dessa escalação. Eu gostei muito da escalação. Eu acho que é uma escalação que vem dando certo, O Hulk no banco por causa da fase dele. Tudo bem que hoje fez gol, tomara que desencante, mas ele não vinha tendo bons jogos, então achei muito interessante essa mudança na escalação, que já tinha vindo já desde o jogo contra o Ceará. Então teve uma boa atuação, o time teve uma boa atuação contra o Ceará. Então eu achei muito interessante manter esse time, O Fausto Vera entra de volta no time depois da lesão dele no jogo contra o Corinthians, E entra e faz um ótimo jogo também, o Fausto Vera. E vamos falar sobre os números da partida. No início do jogo, o Galo começou com tudo, Anulou completamente qualquer tipo de criação da equipe do Independente Del Valle, Deixou o time completamente anulado, na parte criativa do time. Então o Del Valle não conseguiu criar nenhuma jogada para cima do Atlético, O time do Atlético, sempre que o Independente Del Valle tinha a posse de bola, o time do Atlético pressionava muito bem e o time do Independente era obrigado a fazer algum lançamento, e nesse lançamento ele acabava perdendo a bola. Então é muito importante essa pressão inicial do time do Atlético Mineiro, e foi uma dessas que o Arana recebe uma bola assim, uma rebatida, foi uma jogada ali meio confusa, que um bate-rebate, e do nada a bola sobra nos pés do Arana, que empurra para dentro do gol. Aliás, uma boa jogada do Dudu, porque parece que foi fácil, que qualquer jogador faria aquilo, mas não. Ele foi muito consciente e tocou para trás, e o Arana estava lá para finalizar e marcar 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro, que já estava merecendo esse gol há um tempo, mas só aos 36 minutos que consegue fazer esse gol. Depois disso, o time do Galo continuou indo para cima, continuou pressionando e anulando qualquer tipo de jogada da equipe do Independente Del Valle, Teve um momento do jogo ali, mais ou menos entre os 10 e 15 minutos, que o Galo estava com 80% de posse de bola, mais de 80% na verdade. Isso mostra o quanto que o Galo estava pressionando, o quanto que o Galo estava empurrando a equipe do Independente Del Valle para o campo de defesa deles, Essa pressão é muito importante. A gente vê isso muito nos jogos de Flamengo,
Flamengo, Palmeiras, né, principalmente, até do Mirassol, né, a gente vinha vendo esse tipo de pressão, né, na saída de bola, times mais organizados, e o Sampaoli apostou nessa pressão inicial que deu muito certo, né, conseguiu pressionar muito bem e conseguiu marcar um gol, e o outro gol, o segundo gol, era questão de tempo, né, para sair, e saiu com uma belíssima jogada do Dudu, né, que aliás eu vou destacar a atuação dele hoje. Foram 2 assistências, né? Uma no gol do Arana e a outra nesse gol do Bernat também, que foi um belíssimo gol, né? Uma jogada que ele pega lá do meio campo e vai trazendo até a intermediária ofensiva e consegue deixar o Bernat na cara do gol, e o Bernat, com toda a categoria e elegância, só dá uma encobrida, uma cavadinha para cima do goleiro do Independente Del Valle, e é gol do Atlético, né? O segundo gol que praticamente sacramenta a vitória do Galo, né? Além dessas 2 assistências, ele tem um total de 3 dribles que ele tenta fazer, né? Ele tenta, dos 3 dribles que ele tenta, ele consegue acertar 2, né? Então é uma média muito boa, né? E além disso, de 15 passes dentro do terço final, ele acerta 9 passes, né, dentro do terço final ali do campo. Então se mostra um jogador muito assertivo, né, nas suas jogadas, né, e sempre na criação também, na participação dele, na criação de jogo foi muito importante. É um jogador que tem um contra um muito bom, e hoje demonstrou também essa valência dele, da velocidade, né, do meio campo. Ele conseguiu assim uma jogada muito boa no segundo gol. Não só essa, né, várias outras jogadas que ele tentou e também saiu bem sucedido. Também não saiu o gol, mas foi uma atuação muito boa do Dudu. Para mim, talvez o melhor em campo hoje foi o Dudu, o ponta atleticano. Eu vou destacar também a atuação do Igor Gomes. Para mim foi um dos melhores do jogo também. Eu só não acho que ele foi melhor que o Dudu por causa das 2 assistências, né? Eu acho que isso dá um a mais, né? Um up a mais para a atuação do Dudu. Mas o Igor Gomes também foi muito bem. Todos do Atlético Mineiro foram muito bem. Eu acho que não teve ninguém ali que se saiu mal no jogo de hoje, né? Mas o Igor Gomes teve um percentual de acerto muito bom de passes, né? O aproveitamento de passe dele no terço final foi de 78%, né, no jogo de hoje. Então é um aproveitamento muito bom, né, de um meia, né, um meia criativo ali. O Igor Gomes também, na parte defensiva também ele foi muito bom, né? De 5 duelos, 3 ele ganhou, além de 2 interceptações que ele conseguiu fazer. Então, para um meia atacante, isso é muito bom, né? É um número muito bom para um meia atacante, né? Um meia mais ofensivo. Ter esses números defensivos é muito importante, né? Principalmente na parte da defesa do Galo. Então, ele vem mostrando essas valências também nos últimos jogos. Além disso, ele também, de 16 passes difíceis que ele tentou, dentre eles cruzamentos e bolas lançadas, né, também, 11 ele acertou. Então é um aproveitamento muito grande, né? De 16 ele acerta 11, né, passes difíceis. Então é um aproveitamento muito grande do Igor Gomes, né, que conseguiu uma boa atuação no jogo de hoje. Já no segundo tempo, aos 58 minutos, o Sampaoli decide mexer no time. Eu achei uma mudança muito boa para dar um gás no time, para dar força física também, já que o resultado já estava praticamente garantido, um 2-0, né? Então era só você manutenção do placar, né? Fazer a manutenção do placar. Então ele decide colocar o Hulk, que tem muita força física, né? E tem velocidade também, então tem impulsão, obviamente. Então ele decide colocar o Hulk no lugar do Rony, né? Que estava jogando ali mais ou menos centralizado, de centroavante ali, dando uma de centroavante, né? E ele decide colocar o Hulk aos 58 minutos, e eu acho que foi uma mudança ótima para o time. E isso desestabilizou completamente a defesa do time do Independente Del Valle, né? Porque todas as bolas lançadas, o Hulk, com a sua força física, consegue dominar a maioria delas, né? Então é muito importante essa mudança, principalmente com o placar ganho, né? Então, por o Galo não precisar mais de tanta imposição física, né, de bolas, de jogadas trabalhadas, já que o placar já estava garantido, o Galo utilizou muito da bola lançada, né, no começo do segundo tempo, e foi muito importante a presença do Hulk ali, né, para receber essas bolas. Então eu achei uma mudança muito boa do Sampaoli. Depois disso, tem uma falha na defesa do Atlético, né? Mas não vou nem falar falha, mas o Arroyo, jogador do Atlético, do Independente Del Valle, ele finaliza de meia distância ali fora da área e acerta o chute que o Edson defende, mas ele bate roupa e a bola sobra para o atacante centroavante, muito bom centroavante, Cláudio Spinelli, que não ia perder essa chance, né, e não perdeu, e anotou
o primeiro gol do Independente Del Valle no jogo, primeiro e único, né? Que diminuiu para a equipe do Independente Del Valle, mas não adiantou muita coisa, né? Tudo bem que depois desse gol o time do Independente Del Valle se impôs mais, né? Ele conseguiu criar algumas jogadas, deu até alguns sustos no Atlético Mineiro, né? Para tentar empatar, mas logo numa jogada de um lançamento, né? Como eu falei que vários lançamentos, né? Que o Atlético tentou depois do placar já mais largo, né? O Atlético insistiu em jogadas assim pelo ar, né? De lançamentos. E num desses lançamentos a bola sobra ali numa bobeada da defesa do Independente Del Valle, né? O zagueiro tenta tirar a bola e acaba ajeitando para o Hulk na cara do gol. E aí, com toda a sua qualidade, né, ele tira do goleiro muito bem e anota o terceiro gol aos 28 minutos do segundo tempo, né, para fazer 3-1 e praticamente sacramentar a derrota do Independente Del Valle. E aí, depois disso, o Atlético até faz duas substituições que eu achei interessantes. Ele tira o Dudu, que estava fazendo uma partida excepcional, e coloca o Biel, né, o Sampaoli, né, ele tira o Dudu e coloca o Biel. Eu achei essa mudança muito boa, porque nesse momento do jogo o Dudu já estava perdendo um pouquinho de posição física, né? Então eu achei que colocar o Biel, que é um jogador novo, né, que é um jogador que tem 1 contra 1 também, eu achei muito interessante. Óbvio que não tem toda a qualidade técnica do Dudu, mas é um jogador que tem velocidade, que tem 1 contra 1, que tem essa característica. Então eu acho que foi muito boa essa mudança, né? Além dele também, ele tira o Fausto Vera no meio campo, que está voltando de lesão, então faz sentido essa mudança, e coloca o Saravia, né, que é um jogador de lado de campo, e aí ele puxa o Igor Gomes para ficar centralizado, né, e o Alan Franco ali no meio, e o Fausto Vera, que estava jogando de primeiro volante, tira e coloca o Saravia para jogar pela direita. E quem começa a jogar de primeiro volante ali é o Alan Franco, né, que vem sair mais tarde no jogo, mas nesse momento quem joga pela direita é o Saravia, né, fazendo a dupla ali com o Bernard na direita. E eu achei que essa mudança foi muito boa também, né? Principalmente essa mudança eu acho que foi mais por causa da questão física, né? Do jogador, do Fausto Vera, né? Que estava voltando de lesão, um jogo que ele voltou de lesão do jogo contra o Corinthians, né? Que ele tinha se lesionado. Então eu acho que foi uma ótima mudança na questão física, né? Já com o resultado praticamente garantido. Então o Galo faz essa mudança aí, que eu achei muito boa também. Colocou o Sará, o jogador de velocidade, pela lateral direita. Outro jogador que eu queria destacar também, a atuação dele, é o Bernard, que eu achei que foi muito bom. Apesar da sua idade, né, ele vem se mostrando muito bom fisicamente, né, pro time. Tudo bem que ele sai ali aos 88 minutos, mas já praticamente no final do jogo, e ele joga os 88 minutos muito bem, né, com bastante imposição física também. Várias jogadas pela lateral, de velocidade, ele consegue ganhar várias, né, no corpo também. E aí depois fazendo a dupla ali com o Igor Gomes, ele consegue várias trocas de passe no terço final, que é muito interessante, né, para esse jogo do Atlético, né, de pressionar mais em cima, de ter essa imposição física maior. Um jogador com a qualidade do Bernard, né, com a experiência dele, e também agora com essa imposição física que ele teve, eu achei muito interessante. Destacar isso também, né, mais a parte física do Bernard, que me surpreendeu, né, pela idade dele, né, pela rodagem já que ele tem. Eu não esperava essa condição física toda e que ele mostrou, né? E eu achei muito bom. Outra coisa também que eu vou destacar é o Hulk, né? Que já vinha de 15 jogos sem marcar gol, né? E agora, voltando a marcar, chega ao número 499, né, de gols marcados na sua carreira. Umzinho para chegar nos 500 gols. Quem sabe ele não faz, né, na final da Copa Sul-Americana, né, e para sacramentar essa carreira muito boa, né, do Hulk, que é um excepcional jogador. E bom, aos 88 minutos, como eu falei, né, o Bernard sai do jogo para entrar o Reinier, que é uma mudança mais estratégica, já que o jogo já estava acabando, né, e também o Bernard não aguenta jogar 90 minutos com aquela imposição física que eu falei, né, por causa da sua idade, é compreensível. E então ele coloca o Reinier, já no finalzinho do jogo, ele coloca o Reinier e coloca também o Alexander, que está voltando de lesão também, para dar um pouquinho de rodagem para ele, e também
a mesma mudança, né, que eu falei, acho que a mesma característica, né, de mudança, que foi uma mudança mais estratégica, visto que o jogo já estava acabando, né? Então ali para dar um pouquinho de cera, né, para segurar o jogo, né? Então eu achei que foi uma mudança estratégica muito boa também do Sampaoli. Eu acho que foi um jogo muito bom do Atlético Mineiro, talvez a melhor atuação em muito tempo, que eu não vejo uma atuação tão boa do Atlético Mineiro. Então eu acho que foi uma atuação muito contundente, eu acho que a torcida do Galo ficou muito feliz com essa atuação. E o Galo estava na final, temos um brasileiro na final da Copa Sul-Americana, né? Então é muito importante isso para o futebol brasileiro, e quem sabe, né, o Galo ganha esse título, que vai ser muito importante não só para a prateleira de troféus do Galo, mas também para garantir a sua vaga na Copa Libertadores, né? Já que o Galo já está muito distante, né, via Brasileirão, da vaga para a Libertadores, né? Então é muito viável esse título da Sul-Americana, visto que os dois adversários são muito inferiores, né, a outra semifinal é Lanús e Universidade do Chile, né? Para mim, os dois adversários são inferiores tecnicamente do que o Atlético Mineiro, então acho que o Galo tem totais condições e é o favorito para ganhar esse título da Copa Sul-Americana de 2025. Então foi isso, galera. Eu vou parabenizar mais uma vez o time do Galo, que chegou à final, que está a um passo, né, literalmente um jogo de ganhar esse título da Copa Sul-Americana, que vai ser muito importante para esse time, para essa equipe, e uma atuação assim contundente para deixar a torcida feliz, para deixar a torcida alegre e com expectativa para o resto da temporada, né? Quem sabe o Galo consegue essa vaga para Libertadores do ano que vem e consegue esse título também, que é importante, né, para a massa atleticana. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de pós-jogo. Já não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo, de se inscrever no canal também e de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Amanhã tem vídeo de pré-jogo do Flamengo e Racing, né, que vai ser um jogo válido pela Copa Libertadores, né, na semifinal também. E eu vou fazer o pré-jogo. Logo cedo eu vou enviar esse vídeo ali mais ou menos no horário do almoço, às meio-dia, entre meio-dia e 2 horas eu devo postar esse vídeo. Então, para você não perder esse vídeo, então você deixa o sininho ligado, né, que eu vou postar amanhã cedo com várias informações do jogo, várias informações sobre a escalação do Flamengo e do Racing também, de arbitragem, de campo, de extra-campo também. Então não perde, fica ligado aí no canal, que vai ter muito futebol, muita notícia, muita informação e muita análise também. Então eu sou o PH Miranda, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, valeu, é nóis!